Olá! Vamos trabalhar hoje com alguns conceitos de como as aplicações do Spark executam, como que as ações, como que as transformações são executadas lá dentro, qual a arquitetura disso e como que o master e os workers vão cooperar para fazer com que você consiga escalar, ter muita escalabilidade e muito desempenho dentro das análises de dados que você pode executar dentro do Spark. Vamos ver algumas coisinhas aqui, como o que é a Spark Application de forma geral. Nós já vimos um pouco disso na palestra passada, mas é interessante revisar. O que é realmente Spark Session, como é que a gente obtém essa Spark Session, o que são transformações, ações, como que o Lazy Evaluation faz com que o Spark tenha um bom desempenho e tenha a chance de melhorar esse desempenho colocando otimizações, e de que forma que as transformações ocorrem, um pouquinho da UI do Spark, um pouquinho da interface gráfica que ele possui. Os principais conceitos do Spark, em relação à aplicação, pelo menos, dizem respeito a quais são os componentes da aplicação uma vez que você coloque ela no ar. Do ponto de vista do programador, você tem uma aplicação só que é um programa escrito em Java, em Python, em R ou em Scala, que usa as APIs do Spark. Essa é a sua aplicação principal, esse é o seu programa principal. Essa aplicação vai ter acesso ao Spark Session, e o Spark Session vai permitir acesso e vai instanciar e vai criar os recursos, disponibilizar os recursos, de forma que a aplicação consiga rodar de forma adequada e de forma que ela consiga tanto carregar e distribuir os dados, quanto poder distribuir também a execução disso. Do ponto de vista da execução real ali dentro, a aplicação Spark, na realidade, ela roda como um Spark Driver, ela vai ser vista pelo Spark como um Spark Driver, e vai acessar esse Spark Session, e isso vai dar acesso dessa aplicação para os executors, que são os programas que rodam lá nos nós do cluster, se você estiver em um cluster, ou que vão rodar junto com o próprio driver, se você estiver no modo standalone. A Spark Session vai ser o objeto que vai conseguir nos dar acesso a todos os recursos que a API permite, e um job para o Spark é a sua aplicação já paralelizada. A sua aplicação dividida em diversas tasks que vão tratar as chamadas à API que você faz, sejam as actions, e também vão preparar as transformações, de forma que no final você tenha o resultado requerido. O próprio job pode ser dividido em tarefas menores, que são os stages, e os próprios stages são divididos em tasks, que são, no fim das contas, o que vai ser realmente executado pelos teus nós workers. A divisão de um job em stages e do stage para as várias tasks é necessária porque os dados podem estar distribuídos. O job ele pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser algo bastante complexo. O job pode ter um conjunto grande de ações dentro dele. Basta pensar em um join um pouco mais complexo dentro da SQL. Você raramente vai conseguir executar um join complexo como se fosse uma única tarefa do início ao fim. Muito provavelmente, isso acontece também em bancos relacionais, o seu engine de banco de dados vai subdividir aquele join em diversas pequenas tarefas. Porque você deve buscar dados de uma certa tabela com certo filtro de uma certa maneira, de uma outra tabela com outro filtro e de diversas delas. Então buscar e filtrar em cada uma dessas tabelas pode ser uma tarefa diferente. A junção dessas informações é uma outra tarefa, possivelmente. Algum tipo de agregação, algum tipo de filtro final que você tenha, também pode ser uma outra tarefa. Então, a divisão do job em diversos stages segue esse tipo de lógica. E do stage para as tasks diz mais respeito a onde estão os dados dentro do seu cluster. E a task é uma maneira de você aproximar uma tarefa bastante autocontida, bastante discreta no que ela faz, discreta no sentido que ela tem uma tarefa única e bem específica, atrelada a um bloco de dados que ele vai localizar em algum ponto do cluster. Sempre lembrando que o Spark pode rodar em cima de um cluster HDFS, por exemplo, em cima de um cluster Hadoop de forma geral, mas ele pode rodar em cima de um sistema de arquivos distribuído, e então os seus dados vão estar espalhados por um conjunto grande de nós, e cabe ao organizador das tarefas o fato de levar o código até mais perto dos dados, de forma que você possa rodar com desempenho e possa tratar os dados localmente para agregar eles de forma global. Bom, aqui tem detalhes um pouco maiores sobre a Spark Application. A tua aplicação Spark vai acessar a Spark Session, e quando você está num shell, você já tem uma Spark Session por natureza. Vocês vão ver depois em outros vídeos que dentro do shell você já
já começa a usar o Spark Session diretamente, e quando você faz um programa, nós temos um exemplo em Python, você é obrigado a obter uma Spark Session, a criar uma Spark Session para trabalhar. Se você estiver rodando localmente, todos os processos rodam dentro da mesma JVM, da mesma máquina virtual Java. Lembrando que a máquina virtual Java não é só Java, é qualquer coisa que seja compilada em bytecode, então o Spark, que é feito originalmente em Scala, pode rodar ali dentro, e outras coisas também. E uma vez que você rode na mesma JVM, todo esse arcabouço de software vai rodar dentro do mesmo espaço de memória. Então a comunicação vai acabar sendo mais rápida entre eles, obviamente, porque não tem uma rede envolvida, mas também você vai estar limitado aos recursos de um único computador. Mas aí o driver, o master, os executors vão estar todos rodando ali dentro. Você também pode, usando opções tanto no método de criação de uma Spark Session, quanto no Spark Shell, você pode se conectar a outros servidores e rodar isso em clusters diferentes, em locais diferentes. Isso é bastante possível, nós vamos ver isso também na sequência. Uma vez que você tenha o teu programa rodando, o teu driver, se a gente voltar aqui um pouquinho, né, a aplicação como um todo ela é composta de um conjunto maior de componentes, né, a tua aplicação, Spark, vai criar e vai gerenciar um Spark Driver, que então vai ter acesso ao Spark Session. Na tua aplicação, o Spark é vista pelo Spark como um Spark Driver. E então o Spark Session vai ter que colocar em contato com os executors, por exemplo, para você poder manipular as informações que você tem. O Driver Program vai tomar uma aplicação e vai dividir em diferentes jobs. Na realidade, cada ação que você faz dentro de uma massa de dados, dentro de um grafo, um algoritmo de machine learning, coisa assim, você torna um job dentro do Spark. O seu programa, obviamente, vai ter mais coisas do que somente a submissão de jobs, mas quando você pedir uma tarefa específica para o Spark, ele vai considerar aquilo um job e submete isso para o cluster. Ou até mesmo para o cluster local, para a instância local, caso você queira. E esse job ele vai ter um DAG, vai ter um Execution Plan, vai ter um plano de execução, aquele grafo acíclico direcionado. Esse plano de execução vai tentar dividir esse job nas subtarefas que ele logicamente tem, subtarefas deduzidas de forma lógica. Como eu comentei, num join você vai ter diferentes etapas dentro desse join. Quando você vê disciplinas de banco de dados, por exemplo, é geralmente comentado como tarefas grandes vão ser subdivididas, como joins vão ser executados de forma diferente, um hash join, coisa assim. É basicamente o mesmo tipo de tarefa que o Spark faz aqui. E esse job vai ser dividido em diferentes stages também, dependendo dos planos que ele possua. Em uma tarefa muito simples, algumas tarefas que nós já fizemos no Shell e outras tarefas que a gente vai fazer em outros programas, você talvez só tenha um stage dentro de um job. Então você executa somente uma tarefa simples, você vai listar os dados, vai fazer um filtro muito simples. Mas evidentemente você vai ter outras tarefas onde um número muito maior de passos vão ser necessários. Cada job vai ser dividido também em stages, que são as etapas, os passos pela qual os dados vão acabar tendo que passar ali dentro, e nem todas as tarefas maiores, as operações podem ser feitas num único stage. Se você tem alguma coisa que você filtra e ordena, por exemplo, talvez é bastante fácil de entender que você vai ter que primeiro filtrar e depois ordenar, ou vice-versa. Em um join você vai ter isso distribuído, inclusive, por todas as etapas dele. E o stage vai ser definido pelos limites do que a tarefa faz e também pelo que você tem dentro de cada worker em termos de processamento, de processador, em termos de memória, em termos dos dados que estão colocados ali dentro e outros tipos de informações que o cluster do Spark vai obter a partir do ambiente para que ele possa executar isso da forma mais rápida possível. Quer dizer, eu tenho que colocar um stage de um job em máquinas que possam executar aquilo, que estejam livres o suficiente para isso, que tenham acesso aos dados para poder fazer aquele stage, que sejam próximas dos dados e assim por diante. Na realidade, os próprios stages são divididos em um pouquinho mais nas tasks. E as tasks são ligadas mais diretamente aos dados. A task é a unidade de paralelização. Porque, ao passo que, claro, você pode ter stages que podem executar em paralelo, você tem um stage dentro de um join, onde antes de você executar o join realmente, você pode rodar
tarefas diferentes em cada pedaço dos dados. Em geral, você tem tarefas que são sequenciais, mas quando você chega a um stage, você pode quebrar isso paralelizando pelos dados. Se você lembra lá do HDFS, você divide os dados em blocos, espalha pelo seu cluster, então você pode atrelar um worker a cada um dos blocos de dados e executar todas essas tarefas, uma tarefa de filtro, por exemplo, em paralelo com cada worker, cada task, aqui nesse sentido, executando um bloco de dados diferente. E isso vai depender bastante de qual é a máquina, quais máquinas você tem, quer dizer, quantos processadores, quantos núcleos de processadores você tem disponível, onde é que estão os dados, se os dados estão realmente particionados e divididos de forma adequada. Eventualmente você pode acabar, o cluster pode acabar estar muito ocupado, isso vai ter alguma dificuldade. Mas de forma geral, a task é um stage paralelizado. Quando você, ok, eu vou mexer com esses dados aqui, agora eu mapeio onde esses dados estão no cluster, levo um pouquinho de código para cada um desses locais para rodar a tarefa, executo a tarefa e depois junto os dados na agregação que eu preciso. Essa é a parte de paralelização. E um ponto interessante a um job de forma geral é que o job vai ser executado quando o Spark percebe que ele tem que executar. O que isso quer dizer? Tem uma série de operações que a gente chama via API que não necessariamente precisam que os dados sejam calculados naquele exato momento. De uma forma mais simplista, quando você aplica um filtro, por exemplo, depois você aplica uma projeção ou alguma coisa assim, você ainda só está agendando tarefas com o Spark. Você diz para ele filtrar por um certo campo, você diz que ele tem que filtrar pelo salário maior do que 5.000. Você está dizendo como você quer ver os dados quando os dados forem mostrados. Mas você não necessariamente pediu para ele mostrar ainda, a não ser que você esteja fazendo já um select de forma geral. Dentro da API de Spark, nós podemos fazer os comandos de tratamento dos dados ou usando métodos ou funções dos objetos, ou usando um select. Mesmo em um select, pode ser que você, quando você só executa isso e atribui para um data frame, e você ainda não pediu para mostrar o resultado daquele data frame, ou não pediu para combinar esse data frame com outro ou coisa assim, o Spark então não precisa executar aquilo naquele exato instante. Você só diz para ele qual era o select, só diz para ele qual era o filtro, qual era a projeção e coisa assim. Quando você precisar realmente mostrar isso na tela, ou gravar em um arquivo, ou combinar com outro data frame ou coisa assim, aí sim é inevitável que você tenha que finalmente executar alguma coisa. Esse é o conceito do lazy evaluation, lazy execution, que é o fato de que o Spark, isso é comum em outras estruturas também, né? Ele vai postergar a real execução da tarefa até o último instante possível, até o momento onde você realmente precisa daquele dado para gravar ele, para mostrar ou para combinar com algum outro. Por que isso acontece? Só porque ele é lazy? Não. É porque basicamente quando você usa esse lazy evaluation, lazy execution, você vai poder encadear todas as possíveis transformações, todos os possíveis comandos anteriores, e quanto mais comandos ele tiver encadeados, empilhados, melhor vai ser a observação que o Spark vai poder fazer sobre todas essas ações e possivelmente alguma otimização. Quando você executa, por exemplo, um filtro e depois executa uma ordenação e depois executa um outro filtro e coisas assim, se você tivesse que fazer tudo isso a cada instante, você faria o filtro primeiro, depois ia ordenar todos os dados, depois ia filtrar novamente. Será que você não podia fazer os dois filtros primeiro e então só ordenar no final? A ordenação, o segundo filtro depende da ordenação? Muito provavelmente não. Esse é só um dos pequenos exemplos onde o fato do Spark deixar para quando finalmente for necessário fazer a real operação, faça com que ele possa tomar algum tipo de decisão para melhorar o desempenho do que você tem. A gente divide isso aqui no Spark em transformações e nas ações. As transformações são passíveis de serem executadas com lazy evaluation. Então a transformação ela não exige o dado logo de cara. Ela aplica um filtro, ela aplica um sort, ela aplica uma projeção, e então os dados não necessariamente vão ter que ser usados logo em seguida. A ação realmente faz isso. A ação ou mostra um dado, ou salva um dado, ou coleta os dados, ou combina os dados, ou faz alguma coisa. E dessa forma, dividindo isso em operações e em ações de transformações, o Spark consegue postergar isso ao último momento e então
executar otimizações que de outra forma não seriam possíveis. Vamos ver essa figura de forma um pouco maior. Então eu tenho um data frame original, esse que está em azul aqui, e esse data frame passa por algum tipo de transformação aqui. Ele tem alguma transformação que foi executada e transforma ele num outro data frame, por exemplo. Porque, se vocês estão lembrados, um data frame sempre ele é imutável. Então você aplica uma transformação, você cria um novo data frame. Você pega esse novo data frame e aplica outra transformação, é um novo data frame. Então você, em teoria, teria um conjunto grande de data frames em memória, todos ocupando ao mesmo tempo. Na prática, se você não precisar salvar ou ver alguns desses data frames intermediários, eles sequer vão existir em memória. Você só vai manter em memória o que vai ser necessário para alguma ação, no fim das contas, que vai se mostrar. Então ele pode transformar. Então aqui nós tivemos diversas transformações que são colocadas, uma transformação, uma outra aqui, e finalmente, em algum momento, você quer ver os dados. Você quer mostrar os dados na tela. Isso é uma ação. Porque quando você pede para ver os dados, o Spark não tem outra alternativa a não ser calcular tudo que ele precisa e realmente mostrar isso para você, mostrar para o programador. Ou salvar no arquivo, ou combinar com outro data frame de alguma outra forma. Essa é a ação. É uma execução final. Ele precisa que aquilo seja executado finalmente. No momento da ação, então, ele cria um data frame que existe realmente. Os outros data frames talvez são só data frames virtuais. Eles estão calculados em memória, mas não necessariamente eles precisam ocupar espaço de memória. Eles são mais uma sequência de operações do que uma sequência de estruturas de dados de memória que existem ao mesmo tempo. Essa sequência de operações não executadas permite que a otimização aconteça de forma bastante a um nível muito mais alto. Então o execution plan final, o plano de execução final, pode ser calculado quando você tem o máximo de informações possível, ele pode ser postergado, e quando você tem um conjunto grande de transformações, para reordenar e para otimizar, é mais provável que você consiga fazer mais otimizações do que quando você tem somente uma ou duas, ou quando você tem que fazer cada uma das operações, gravando os dados novamente a cada etapa do que você faz. Esse lazy evaluation vai fazer com que a execução mesmo só aconteça quando os dados são usados realmente, quando se dá um touch nos dados, serão tocados. O touch, aquele comando do Unix que você cria um arquivo, você toca um arquivo, você cria ele. Ou quando eles vão ser lidos de alguma forma, quando eles vão ser gravados de alguma forma. E daí, quando você faz isso, o DAG do Spark é calculado, ele verifica o que ele pode fazer, otimiza o que ele pode e finalmente executa, e daí aquele data frame efetivamente passa a ser alguma coisa existindo em memória e muito possivelmente no armazenamento persistente. A Lazy Evaluation permite um grau muito alto de otimização, e isso não é muita novidade, a gente usa isso também em outras estratégias, mesmo em bancos de dados você procura, você não tem uma Lazy Evaluation per se, mas você tenta reordenar possíveis operações que vão ocorrer num comando complexo para fazer com que isso se torne um pouquinho mais otimizado, e nenhum query plan vai ser executado até que uma ação finalmente seja invocada. A imutabilidade dos data frames ajuda também na tolerância a falhas, porque os data frames são imutáveis, você nunca altera um data frame para transformar alguma coisa, você cria um novo para rodar de alguma forma. E um data frame foi carregado a partir de uma fonte de dados. Seja uma fonte de dados que você talvez tenha digitado, seja uma fonte de dados que você carregou de algum arquivo, ou de banco de dados, ou de alguma coisa assim. Quando você carrega isso, você vai manter armazenado em logs todas as transformações a partir daquele dado que foi carregado. Isso quer dizer que se o cluster inteiro cair, quando ele voltar, o Spark pode perceber, bom, eu carreguei esse arquivo aqui e eu tive que aplicar essas transformações a ele. Reaplica todas as transformações e você volta a ter o data frame final no estado que você queria. Então, se torna bastante resistente a essas falhas, mesmo falhas quando você perde, você espalha por alguns nós do cluster uma operação, você perde muitos desses nós, ele é capaz de voltar um passo atrás, recalcular os dados para aquele passo anterior e voltar a executar aquilo novamente em outros nós do cluster. A gente tem uma série de transformações e de ações, e aqui tem alguns exemplos de algumas delas. À esquerda, nós vemos aqui as transformações e elas são muito parecidas com coisas que a gente vê no comando SQL.
Então, um order by, um group by, um filter, um select. O select no sentido de fazer uma projeção, um join. São todas etapas de uma operação maior que você vai fazer no final. Ao passo que as ações que estão à direita já são mais definitivas. Então, o show vai ter que mostrar na tela os registros do que você fez, do que você tem naquele data frame. Você tem que mostrar, você tem que calcular. Não há nenhuma opção. O collect vai trazer todas as... vai descarregar todas as linhas daquele data frame. O take vai descarregar só um número delas. Take 5, take 10, coisa assim. O count vai contar todas elas. Quer dizer, tanto o collect quanto o take você tem que calcular para saber quais são os registros que você possui. O count tem que calcular novamente para saber quantos ele possui. O count ainda tem uma certa otimização, que é só contagem, talvez algumas etapas não sejam necessárias. O save, os diversos tipos de save vão salvar para diferentes formatos, ele tem que ter os dados ali. Então, as transformações ainda não precisam necessariamente ser executadas no momento que você pede, mas as ações sim. Quando você pede uma ação, ele está no momento onde ele precisa realmente calcular os dados todos, aí ele pode reordenar as transformações e tornar isso um pouquinho mais otimizável. Além disso, principalmente quando a gente trabalha com particionamento de dados e quando trabalha nos clusters, nós temos o conceito de transformações narrow, que são estreitas, e wide, que são mais largas. Um ponto interessante da lazy evaluation é que você pode ficar analisando todos os passos de uma possível query e tentar reordenar, agregar, sequenciar de forma diferente, coisas assim. A gente só tem uma questão relativa ao fato de que algumas operações podem ser feitas de forma independente, em partições de dados diferentes, ou seja, você tem vários nós no seu cluster, cada nó tem um pedaço dos dados. A gente pode fazer isso num nó só também, mas de forma geral, vamos pensar num cluster distribuído, tem vários nós diferentes, cada um com um pedaço dos dados, e uma estreita, que é narrow, você vai usar dados só de uma partição para fazer. Por exemplo, um filter. Um filter, você quer saber se dos salários maiores do que 5.000, você tem um pedaço dos dados, um conjunto de linhas ali dentro, você faz aplica o filtro naqueles dados que você tem, naquele bloquinho que você possui. Uma outra partição que está rodando num outro nó vai aplicar os dados só naquele filtrinho, só naquele pedaço de dados que ele tem. Isso quer dizer que numa transformação narrow, você pode executar em um conjunto enorme de nós, de um cluster em partições diferentes, sem que uma dependa da outra. Você não precisa estar em contato diretamente com os outros nós para fazer isso. Já algumas outras transformações são mais complexas, como por exemplo um group by, um order by. Para o order by, você tem que ter todos os dados para fazer a ordenação. Não importa você ordenar só os dados de um pequeno pedaço que você possui, porque mesmo que você ordene aquele pequeno pedaço que você possui, você vai ter que reordenar ele frente aos outros registros que estão em outros locais. Evidentemente, você já pré-ordenar seus dados permite que você faça um merge join, um merge sort com outros, é claro, mas você não consegue fazer isso sozinho. Então, um order by tem que ser feito levando em conta todas as partições. Um group by é a mesma coisa, para você agregar, fazer um sum, fazer alguma coisa assim. E esse é o conceito das transformações narrow e wide. Evidentemente, nas wide, você vai ter um espaço menor para conseguir fazer otimizações, porque elas vão depender umas das outras. Se estiver em um cluster, em partições diferentes, pode ter alguma questão a mais. Essa figura mostra de uma forma mais simples, que é o fato de que numa dependência narrow, o resultado só depende daqueles dados que você possui. Então, o dado de resultado que está aqui, ele só vai depender desse dado de origem que está aqui, e de mais nenhum outro. É um filtro, por exemplo. Enquanto no order by, no group by, você pode depender de mais outras partições que estão, eventualmente, em outros nós, inclusive. Então, até a própria orquestração das tarefas dentro do cluster vai ficar ligeiramente mais complexa. E é um motivo pelo qual essas ações também acabam sendo mais lentas de forma geral. E finalmente o Spark UI, que no modo local sempre está no 4040. Se não for no 4040, se ele não conseguiu fazer isso, porque está ocupado já, ele te diz nos logs qual a porta que está. E ali dentro você pode analisar como ele fez, como ele completou um job em particular, quais foram as etapas que ele teve, quais foram os stages, quais foram as tasks, como é que ele executou isso.
Isso pode ajudar em termos de otimização. Do mesmo jeito que um comando explain em um banco de dados relacional te ajuda possivelmente ter indícios para tentar melhorar a otimização do sistema, alterando a estrutura como os dados estão, coisa assim. Aqui no Spark UI é importante que você possa ver isso, para, se for o caso, ou pelo menos perceber os motivos pelos quais alguns jobs são mais densos que os outros e tentar achar possíveis soluções para isso de forma geral. Era isso sobre a execução principal e a estrutura principal das tarefas aqui no Spark. Vamos brincar depois com tanto o Spark Shell quanto alguma coisa, um pouco de código em cima de um Jupyter Notebook, em preparação a nós entrarmos mais a fundo no que os data frames fazem. Obrigado e até mais.